Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos dar continuidade às operações com números racionais. Na aula de hoje, nós veremos as operações de multiplicação e divisão. Multiplicação de números racionais. Olha só, a multiplicação de números racionais também é baseada nos conhecimentos anteriores sobre a multiplicação de números inteiros, olha só, e frações decimais positivos. Acompanhe os exemplos e observe os sinais dos fatores e o sinal do resultado. Então, nós já tivemos o capítulo de frações, onde nós já fizemos a multiplicação entre frações. Então, vejamos o seguinte exemplo. Nós temos aqui os números menos 2/3 vezes mais 1/5. Ou seja, os princípios, ou seja, que o algoritmo para se resolver é o mesmo da multiplicação de frações. Porque nós temos, na verdade, uma multiplicação de frações, mas agora dentro do assunto números racionais. Então, o que acontece aqui? O algoritmo diz o seguinte, diz que eu devo multiplicar numerador com numerador e denominador vezes denominador, ou seja, a parte de cima vezes a parte de cima e a parte de baixo vezes a parte de baixo, tendo atenção para o jogo de sinais. Então, vai ficar o seguinte, vai ficar 2 vezes 1, que é 2, e 3 vezes 5, que é 15. E o sinal? Eu tenho uma multiplicação entre números com sinais diferentes. Ou seja, multiplicação entre números com sinais diferentes, o resultado é menos. Entre sinais iguais, o resultado é mais. Então, a resposta fica menos 2/15. Segundo exemplo, nós temos agora aqui a multiplicação entre menos 1/7 vezes menos 3/5. Ou seja, vamos repetir a ideia. Vamos multiplicar o numerador vezes o numerador, 3 vezes 1, que é 3. Vou multiplicar o denominador, 7 vezes 5, que é quanto? 35. Porém, agora eu tenho uma multiplicação entre números com sinais iguais, ou seja, ambos negativos, mas mesmo assim o princípio é o mesmo. Multiplicação entre números com sinais iguais, menos com menos, o sinal ele é positivo. Então, só para recordar, a multiplicação com positivo, positivo vezes positivo vai dar mais, e negativo vezes negativo também vai dar mais. Sinais iguais, o resultado é positivo. E nós temos agora uma multiplicação entre dois decimais. Então, você pode fazer a multiplicação em decimais, armando aqui, ou você pode transformar ele em frações. Ou seja, 0,1 é o mesmo que 1/10, e negativo. Vezes o 1,2 é o mesmo que 12/10. Então, eu posso multiplicar as frações do mesmo jeito. Então, vai ficar o quê? Vai ficar 1 vezes 12, que é 12, e 10 vezes 10, que é 100. Ou seja, eu tenho que simplificar, né, para deixar um valor irredutível, mas o princípio é o mesmo. Então, vai ficar o que aqui? Esquecendo que é multiplicação entre números com sinais diferentes. Então, vai dar negativo. Então, nós vamos simplificar agora. O 12 sobre 100, o 12. Qual é o maior número, o máximo divisor comum de 12 e 100? Tá? Então, o 12 ele divide por 4, que é o maior. 12 por 4, que é 3. E 100 dividido por 4, que é 25. Então, nós temos aqui uma fração irredutível. Menos 3/25. Agora, nós temos um exemplo de porcentagem. Um exemplo de porcentagem, que também são números racionais. Ou seja, quanto é que é 20% de menos 500? 20% de menos 500. Então, o que eu vou fazer? Deixa eu ver se eu tenho espaço aqui embaixo. Tem mais uma. Então, eu vou resolver aqui em cima. Ó. 20% de menos 500. Então, 20% é o mesmo que 20 sobre 100 de 500. Então, vezes menos 500. Pronto. Eu posso fazer agora a multiplicação de frações. Lembrando que 500 é sobre 1. Então, vai ficar o quê? 20 vezes 500 e 100 vezes 1. Ou seja, para simplificar, a conta fica mais simples, ó, eu cancelar esses dois zeros aqui com esses dois zeros aqui de baixo. Então, vai ficar 20 vezes menos 5, que vai dar menos 100. E embaixo ficou 1
vezes 1, ou seja, não precisa colocar. Então, a resposta é menos 100, ou seja, 20% de menos 500 é menos 100. Para lembrar também que 20% é o mesmo que 1/5, tá? Se eu fosse simplificar, eu poderia resolver esse exemplo também assim, ó. Vou dar mais um espaçozinho aqui, porque 20%, deixa eu dar outro espaço aqui, 20% é o mesmo que 20 sobre 100. Eu posso simplificar antes, se eu quiser. Ou seja, dividir o 20 por 20 e o 100 por 20. Ou seja, vamos ter 1/5. Aí sim, esse 1/5 eu multiplico por menos 500. Então vai ficar o quê? 1 vezes 500, negativo é menos 500, sobre 5. Ou seja, menos 500 dividido para 5 vai dar o mesmo menos 100, tá? Divisão entre número negativo com um número positivo. Sinais diferentes, o resultado é menos. Encontramos o mesmo 100, negativo. Ok? Mais um exemplo, nós temos agora um desafio para você aí, ó, você fazer a correspondência. Eu tenho o quê? Eu tenho menos 1,1 ao quadrado. Assim, mas professor, o assunto aqui é multiplicação de números racionais. Pois é, a potenciação é uma multiplicação entre fatores iguais, ou seja, eu posso entender que isso aqui é menos 1,1 vezes menos 1,1 e passa a ser uma multiplicação. Então, quanto é que vai dar menos 1,1 vezes menos 1,1? Eu posso colocar em forma de frações, lembrando que o 1,1 é 11 sobre 10, tá? E é negativo, vezes o menos 11 sobre 10. Vou colocar um parêntese aqui para não confundir você. Então, eu vou fazer o mesmo princípio, vou multiplicar o numerador com o numerador, ou seja, quanto é que é 11 vezes 11? 121. 11 vezes 11, 121. E menos com menos vai dar mais, positivo. E 10 vezes 10 vai dar 100. Então, ficou 121 sobre 100. Eu posso simplificar isso aqui, eu posso também deixar o resultado em decimal, ou seja, deixar o resultado em decimal é cortar esses dois zeros aqui e voltar a vírgula duas vezes. Então, fica 1,21. Quanto é que é menos 1,1 ao quadrado? É 1,21. Ok? Inverso de um número racional. Então, no capítulo anterior, no capítulo 2, que tratava sobre frações, nós tivemos essa ideia do que é o inverso de um número. Então, vai ficar bem mais simples para você relembrar isso. O inverso de números racionais. Então, olha só. Quanto é que é o inverso de 3/4? Qual é o inverso de 3/4? Ou seja, o inverso é, olha só, eu tenho o numerador 3 e denominador 4. O inverso de um número é trocar as posições entre o numerador e denominador. Então, o denominador, que é 4, passa a ser numerador. E o numerador, que é 3, passa a ser denominador. É bem simples, só trocar o de cima pelo de baixo. O inverso de 3/4 é 4/3. Aplicando o mesmo raciocínio, o inverso de um número racional, olha só, quanto é que é o inverso de menos 2/3? Lembrando que o inverso só troca a posição dos números, não troca o sinal, tá? O que troca o sinal é o oposto de um número. Então, o inverso de 2/3, eu vou deixar o mesmo sinal, ele continua negativo. Só que o 3 vai para cima e o 2 vem para baixo. O inverso de 2/3, na verdade, é 3/2, ok? Só lembrando que a multiplicação entre os inversos, pessoal, sempre vai obter 1. Olha só, se eu for multiplicar 3 vezes 4 é 12. E 4 vezes 3 é 12. 12 sobre 12, 1. Ou seja, a multiplicação entre inversos sempre vai ter como resultado 1. Olha só, 2 vezes 3 é 6 e 3 vezes 2 é 6. Então, a menos com menos vai dar mais aqui, ó. O mesmo resultado vai ser 1. O produto de um número racional e o inverso dele sempre será igual a mais 1, ou seja, 1 positivo. Divisão de frações. Divisão de frações. Divisão de números racionais. Então, nós temos aí 3 exemplos aí para você aplicar a proposta de divisão entre números racionais. Então, vamos lembrar o quê? Ó?
Novamente, citando o capítulo 2, que trabalhava o assunto de fração, então, para dividir uma fração por outra, multiplicamos a primeira fração pelo inverso da segunda fração. Por isso que acabamos de relembrar o significado de inverso. Então, para dividir um número racional por outro, também multiplicamos o primeiro pelo inverso do segundo. Olha só o exemplo. Eu tenho que dividir 4 quintos dividido para 3 sétimos. Então, eu vou conservar a primeira fração, olha só. Então, nós vamos multiplicar a primeira fração pelo inverso da segunda. E qual é o inverso de 3 sétimos? É 7 terços. Então, vamos multiplicar 4 vezes 7, 28. E 3 vezes 5 é 15. Ou seja, o 15 só divide por 3 e 5, e por 15, e o 28 não divide por nenhum desses números. Então, aqui nós temos uma fração já irredutível. Segundo exemplo, vamos dividir menos 2 terços, olha só, vou até repetir aqui, menos 2 terços, dividido para mais 0,5. Um parêntese aqui, que 0,5 é o mesmo que 5 sobre 10, que é o mesmo que 1 sobre 2, certo? Então, se eu for dividir 2 terços para 0,5, perdão, 2 terços não, perdão. Dividir menos 2 quintos para 0,5, porque eu escrevi 2 terços aqui, né? Por isso essa confusão. Então, menos 2 quintos, na verdade é menos 2 quintos aqui. Então, dividido por, olha só, pessoal, 0,5, 5 sobre 10, 1 sobre 2. Então, eu tenho que multiplicar pelo inverso disso aqui. Quanto é que é o inverso de 1 sobre 2? O inverso de 1 sobre 2 é 2 sobre 1. Simples assim. Então, eu vou multiplicar o numerador com o numerador, que vai dar menos 4, e o denominador com o denominador, que vai dar 5. Ou seja, a resposta já é uma fração irredutível, menos 4 quintos. No terceiro exemplo, nós temos agora uma divisão de uma fração, olha só, por um decimal. Então, nós podemos também, nós podemos também transformar esse decimal aqui em fração, ficar da seguinte forma: 5,4, olha só, 5,4 eu posso colocar que é 54 sobre 10. Dividido, aí vai ser multiplicado por, parêntese aqui, para o 0,12, que o 0,12 na verdade é, olha só, 12 sobre 100. Então, eu vou pegar logo o inverso disso aqui, multiplicar pelo inverso. O 100 vai para cima e o 12 vem para baixo. Tranquilo assim? Então, o que vai acontecer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar simplificar ao máximo aqui, ó. Eu posso cortar esse 0 aqui por esse aqui. Beleza? Então, vai ficar o quê? Vai ficar 54 vezes 10, olha só. 54 vezes 10, eu vou simplificar também aqui o 12 sobre 10. Então, vou repetir, fica a conta bem mais simples, pessoal. 54 sobre 1, tá? Vezes, aí aqui o 12 sobre 10 eu vou simplificar, dividir ambos por 2, né? Então, aqui em cima, dividido por 2, vai ficar 5. E aqui embaixo, dividido por 2, vai ficar 6. Então, vai ficar 54 vezes 5 sextos. Simples assim. Eu ainda tenho como agora simplificar o 54. Para evitar uma conta maior, eu posso ainda simplificar o 54 por 6. Porque 54 é múltiplo de 6. Então, vai ficar no lugar do 54, no lugar de 54, 54 por 6 vai ser 9 sobre 1. E no lugar do 5 sobre 6 vai ficar 5 sobre 1. Ou seja, 9 vezes 5, 45. Vamos voltar aqui que o sinal do 5,4 é positivo. Então, vai ser multiplicação de mais com menos, ou seja, vai ser menos 45. Aí você fala assim, professor, mas eu achei muito complicado esse tanto de simplificação. Se você fizer direto e no final dividir o resultado total, também vai encontrar o mesmo 45, negativo. Tem uma outra maneira também que eu quero ensinar para você, que é a divisão normal aqui, ó, o algoritmo de Euclides. 5,4
dividido para menos 0,12. Então, eu tenho que dividir esses dois números. Então, aqui, ó, eu vou igualar as casas decimais. Olha só, pessoal. Acrescentando um zero aqui. Olha só, ficou o quê? Ficou 5,40 dividido para 0,12. Eu posso até agora cancelar as vírgulas. Que vai ficar o quê? Vai ficar esse número sem vírgula, esse número sem vírgula, ele é 540. E o 0,12 sem vírgula é o próprio 12. Então, nós temos aí, pessoal, 540 dividido por 12. Você pode aqui tentar dividir o 54 primeiro. 54 por 12. O número mais próximo vai ser o 4. 4 vezes 12, 48. 48 para 54, 6. Aí você fala agora, o 6 não dá para dividir para 12. Mas a gente vai baixar esse zero aqui, ó. Vai ficar 60 por 12. Aí sim, 12 vezes 5, 60. Para 60, nada. Nós temos uma divisão exata. Encontramos o mesmo 45. Só que era uma divisão de um positivo com um negativo. Então, é menos 45. Você pode fazer da maneira que você achar mais fácil, mais simples. Ok? Essa foi a nossa aula de hoje com os assuntos de multiplicação e divisão com números racionais. Espero que você tenha aproveitado bastante a aula. Assista, por favor, quantas vezes for necessário e depois faça os exercícios propostos. Ficam todos na proteção do Senhor e até a próxima aula. Tchau, tchau.